Olá, este é o Mundo Corporativo, eu sou Milton Jung e hoje nós vamos conversar com você sobre as apresentações na comunicação corporativa. E para falar conosco, convidamos Eduardo Adas, consultor em estratégia de gestão, sócio-diretor da SOAP e que recentemente lançou o livro, ao lado do seu sócio, Johnny Galvão, Super Apresentações, Como Vender Ideias e Conquistar Audiências, pela editora Panda Books. Ao meu lado aqui, Eduardo Adas. Muito bom dia para você e desde já muito obrigado pela sua presença no Mundo Corporativo. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eduardo, qual é a importância das apresentações hoje na comunicação corporativa? Como é que a gente mede essa importância? É fundamental. É fundamental pelo seguinte, as apresentações, é preciso lembrar, antes de mais nada, que as apresentações, elas não são um fim, mas elas são um meio para você explicar algo dentro de uma reunião ou dentro de um evento. Ou seja, a preparação de uma apresentação leva em conta a preparação, você estar bem preparado para uma reunião, para um evento. Agora, o que significa a apresentação? Quer dizer, esse conceito de apresentação é a maneira que eu me apresento diante das pessoas? É o que eu falo? O que compõe isso? É um conjunto de muitas variáveis. Você tem o principal, que é o grande protagonista, que é o apresentador. Então, o apresentador é que precisa convencer uma audiência, precisa conquistar a audiência. Ou seja, quem conquista não é a apresentação, o PowerPoint. O PowerPoint é um apoio para o apresentador contar uma história, para o apresentador explicar um projeto, explicar uma ideia. E normalmente, quando você faz uma apresentação, você quer fazer com que a sua audiência saia de um ponto A, que normalmente a audiência está, de certa forma, com um grau alto de desinformação, dúvidas, ceticismo, para um ponto B, onde você quer que a pessoa entenda o que você falou, dê valor ao que você falou e necessariamente você quer conquistar, você quer criar uma conexão emocional com a sua audiência. Agora, é possível hoje identificar o quanto uma apresentação pode influenciar as decisões das pessoas? Completamente. Porque uma apresentação... veja, na época que fazíamos consultoria para empresas, nós vimos grandes ideias, grandes projetos, grandes empresas morrerem na praia no momento de uma apresentação. Então, você vê ali um grande investimento no projeto e quando você precisa explicar o valor deste projeto para alguém, necessariamente ou normalmente, a empresa ou a pessoa escolhe aquele caminho tradicional vê se não é assim, Milton. Quem somos, missão, valores, diferenciais, caso de sucesso, próximos passos. E muito obrigado. E muito obrigado. Então, no fundo, esse raciocínio, esse roteiro, diz o seguinte, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, acreditem em mim. Quando a grande necessidade de uma apresentação é você contar uma história de começo, meio e fim, onde a sua audiência precisa deduzir quais são os seus diferenciais. Ou seja, adjetivos não foram feitos para serem falados, adjetivos foram feitos para serem deduzidos. E um bom roteiro pode garantir que isso aconteça. Eu lembro recentemente, não tão recentemente assim, mas há cerca de um ano, o Comitê Olímpico Brasileiro fez uma grande apresentação para conquistar uma vitória, que era o Brasil ser sede da Copa do Mundo, não, dos Jogos Olímpicos, certo, no Rio de Janeiro. E o que se calcula, conversando com alguns dirigentes do COB, eles disseram o seguinte, que uma apresentação, uma boa apresentação no momento, no dia da votação, ela pode mudar de 6 a 10 votos, o que pode ser o motivo da vitória. Não chegou a ser o caso do Brasil, mas o Brasil fez uma bela apresentação e aquilo foi extremamente elogiado por diferentes setores internacionais, inclusive. Quer dizer, isso é uma prova da importância de uma boa apresentação. Sem dúvida, sem dúvida. Veja, eu acho que um dos grandes equívocos que são cometidos em apresentações é você colocar o foco no dado, no número, no gráfico. Veja,
Os dados, eles estão aí para sustentar um raciocínio. Agora, antes dos dados, você precisa entender o seguinte, ou planejar, o que eu quero deixar na cabeça da minha audiência. Quais são as evidências de que eu estou conseguindo isso naquele momento? E a partir daí, pensar em qual que é o conhecimento que você quer transmitir. Este conhecimento, necessariamente, ele vai ser suportado por um raciocínio de começo, meio e fim. Onde os dados, eles são um meio para você sustentar o seu raciocínio. Agora, normalmente, tradicionalmente, quando alguém pensa em fazer uma apresentação, vê se não é assim, Milton, você vai lá, apresentações antigas, dá um copiar e colar, coloca um monte de dados no mesmo PowerPoint e dá um jeito de sair um raciocínio. Não. Nós entendemos que o PowerPoint é a última coisa que você deve pensar quando você pensa em apresentação. Ou seja, sem exagero, 60%, 70% do processo da SOAP é feito fora do PowerPoint. É feito no Word. O PowerPoint, ele é como a câmera para um diretor de um filme. Ele vem no final, depois que você entende qual que é o contexto, que você traça o seu objetivo, que você cria o seu roteiro. E o grande objetivo de uma apresentação deve ser você criar uma conexão emocional com a sua audiência. E aí é que entra essa questão do COB, esse exemplo que você deu do COB, onde o Brasil demonstrou um interesse, uma vontade muito grande, e essa vontade contagiou as pessoas que estavam analisando a possibilidade do Brasil entrar em cena. É verdade que a audiência não está nem um pouco preocupada com você, no que você diz, mas está preocupada em resolver os seus problemas? E por isso, quando você fala, você tem que dar soluções para os problemas da audiência? Sem dúvida. E essa mudança de foco, ou seja, quando eu saio daquele tradicional Quem Somos, Missão, Valores, e eu coloco o benefício que eu vou trazer para você, como eu vou melhorar a sua vida, isso muda completamente a estrutura do seu raciocínio. Ou seja, eu preciso provar, eu preciso mostrar que isso vai ser bom para você. No fundo, o que importa não é eu ter diferenciais, mas sim como esses meus diferenciais vão melhorar a vida da minha audiência, vão melhorar a vida de quem assiste. E daí é fundamental uma super preparação da apresentação. É muito raro aquela pessoa que tem a capacidade de falar completamente por improviso. Não, você precisa planejar, prever quais são as perguntas que vão ser feitas, quais são as dúvidas que a audiência tem, o que a audiência já sabe, para você não ficar chovendo no molhado. Então, tudo isso, a preparação é fundamental. Quanto tempo você vai ter disponível, qual que é o grau de profundidade que você vai dar. Tudo isso define um bom roteiro, uma boa história que você vai montar para a sua apresentação. Eduardo Adams, você já deixou claro que o PowerPoint não é a apresentação. Sim. O principal da apresentação é você ter ideia e conteúdo. Sem dúvida. É você ter um apresentador preparado, com a história na cabeça, é o apresentador que vai convencer. E claro, para a SOAP, a palavra apresentação é um conjunto de variáveis. É o apresentador, é o PowerPoint, são outras ferramentas que você tem disponível dentro da sua apresentação. Hoje é possível você inserir vídeos dentro de apresentações. Hoje a SOAP também cria video presentations, que são apresentações rápidas, que vão ajudar na sustentação do seu raciocínio, do seu conteúdo. Ou seja, o planejamento e você ter claro quais são as ferramentas que você tem disponível, elas são fundamentais na preparação de uma apresentação. Fazer o roteiro é fundamental. Sim. Nesse roteiro, eu tenho que responder que perguntas? Primeiro, o que você traz para a sua audiência? Para quem você vai falar? Quer dizer, tem que identificar quem são as pessoas. Qual é o grupo? Se são meus colegas de trabalho, se são vendedores, se são médicos, enfim. Traçar um perfil dessas pessoas? Sem dúvida é fundamental. Para quem que eu vou falar? O quanto que essa audiência conhece o tema. Porque quando eu faço a explicação de um projeto, para alguém da área financeira,
o raciocínio não pode ser o mesmo para alguém da área comercial ou para alguém da área de marketing. Eu preciso adequar não só o roteiro, mas a linguagem, os exemplos que eu vou dar. Existe um problema normal nas apresentações que você coloca muita informação. Agora, por outro lado também, aquela informação clara que você precisa, que vai fazer a sua audiência entender, ela é importante você ter ciência do que você precisa. E muitas vezes você superestima a sua audiência. Você fala, não, eu não vou falar isso porque para mim é uma coisa natural, é uma coisa óbvia. Agora, nem sempre o óbvio para você é óbvio para a sua audiência. Por isso é fundamental a análise, o conhecimento do perfil da audiência. Tendência é que uma apresentação não funcione para outro público. Cada público tem você tem uma forma de se apresentar. Claro, claro. Os grandes apresentadores, eles fazem um raio-x para quem eles vão falar. E a partir daí eles criam não só o roteiro adequado, mas a linguagem adequada para que aquela audiência entenda o que você fala. Você tem que pensar, então, o que você vai dizer, para quem você vai dizer. Do que mais? Exatamente. O como que a sua ideia, o seu projeto vai impactar no dia a dia da sua audiência, o quanto isso vai trazer de retorno, e seja o retorno financeiro ou seja qualquer outro tipo de retorno. Retorno para o público que está me ouvindo. Sempre para o público, sempre. O nosso foco na montagem de roteiros é sempre qual que é o benefício que aquele projeto traz para quem assiste aquela apresentação. Bom, aí eu parei para pensar no roteiro que eu quero apresentar. A partir disso, qual é o meu próximo passo? Eu já vou lá para o computador montar a apresentação? Não. O pontapé inicial é esse briefing onde você entende o contexto. Entendido o contexto, nós partimos para a sugestão de uma estratégia de raciocínio. Qual que é a abordagem que nós daremos para aquela apresentação? Que tom que ele vai ter? Qual que é, claro que sempre a partir do perfil da sua audiência. E feito a estratégia de raciocínio, nós materializamos isso num roteiro, numa história. E é no Word mesmo, é lápis e papel, começo, meio e fim. E claro que quando nós definimos o objetivo, precisa ter muito claro também qual que é a sua core message. Qual que é o tema central que vai permear a sua apresentação, o pano de fundo da sua apresentação. Ou seja, é a redação de uma história. É a redação de uma narrativa que tem os mesmos ingredientes de bons filmes, de bons livros, de boas peças de teatro, onde você precisa despertar interesse, criar uma introdução conceitual que mostre o benefício, ou seja, quando você consegue isso nos primeiros minutos da apresentação, você desperta interesse. Quando você desperta interesse, você conquista a atenção. Agora, o mais fácil, muitas vezes, é conquistar a atenção. O difícil é você manter a atenção, você prender a atenção. Agora, não adianta nada também eu prender a atenção o tempo inteiro se a minha audiência no final não entender o que eu falei. Então, daí que é fundamental uma estrutura de raciocínio que faça com que a sua audiência entenda isso. Quando você consegue entendimento e atenção simultaneamente, você está mais próximo do quê? Da adesão. E a adesão nem sempre é só você vender algo. Muitas vezes é você conseguir marcar a próxima reunião, é você motivar a sua audiência para aquele projeto, é você criar essa conexão emocional com a sua audiência. No momento que estão definidas, por exemplo, as mensagens-chave, porque isso é como qualquer processo de comunicação. Você vai comunicar com alguém, tem que definir bem qual é o meu objetivo ali, Sim. qual é a mensagem que eu tenho que transmitir naquele momento, seja a situação que for. Isso desde quando está se conversando com a namorada até está se conversando com o CEO de uma grande corporação. Sim. Em busca de um negócio, de fechar um negócio. Definir essa mensagem-chave, a redundância no trabalho em cima dessas ideias passa a ser importante também? Sim, sim. A redundância ela é bem-vinda quando é para reforçar um ponto importante. Quando é para você consolidar as mensagens, as principais mensagens que você passou. São aquelas mensagens que você quer deixar na cabeça da sua audiência. Normalmente, você consolida essas mensagens, seja no final de um capítulo ou no final de uma apresentação.
É necessário deixar claro quais são os pontos principais que você quer deixar na cabeça da sua audiência. Tá. Bom, só que aí nós pegamos esse volume de informação que gostaríamos de passar. Se faz inclusive o roteiro, como você chamou a atenção, se faz um texto contando uma história que a gente gostaria de passar para aquele público. Exato. A partir daí, qual os próximos passos? A partir daí, definindo a estratégia de raciocínio, o roteiro, aí sim chega o momento de você abrir o PowerPoint. Ou seja, agora você vai abrir o seu PowerPoint em branco e vai distribuir esta história nos slides. A partir daí não é mais... agora é uma história que você tem, não é simplesmente dados jogados aleatoriamente. Quando você estrutura o raciocínio, chega o momento de você analisar o seguinte: quais são os dados que eu preciso que vão sustentar e comprovar essa minha história? Veja, os dados vêm num segundo momento. As informações é que vão sustentar. Agora, quem vai direcionar quais são essas informações que eu preciso é justamente a história. Então, eu vou ali, aí sim que é o momento de você abrir os seus gráficos, suas informações, seus exemplos e ver qual informação que você precisa encaixar. Por último, entra a parte da criação visual. E a criação visual deve levar em conta um aspecto fundamental, que quando você joga a informação na tela do PowerPoint, o grande erro é você colocar ali tudo e vira basicamente um teleprompter, né? Que o apresentador passa a ler e explicar. E aí chegou o momento de você tirar da tela aquilo que você vai falar. Então, é muito comum nós perguntarmos para a audiência, para o nosso cliente, o que você precisa falar neste momento do filme, nesta cena especificamente. E o conteúdo que fica na tela é só aquele gancho que a pessoa precisa para lembrar a história que ele já deve ter na cabeça. Existem algumas regras, isso deve ser seguido quando se monta, por exemplo, os slides de uma apresentação, de números de palavras, de quantidade de números, imagens, de ter vídeo ou não ter vídeo. Existe alguma regra específica sobre isso? O menos possível. Então, e aí vai muito da insegurança do apresentador. Então, quanto mais inseguro for o apresentador, maior a necessidade de você ter um pouco mais de texto na tela. Por isso que costuma se colocar, assim, quase que um texto completo ali, que ele fica lendo de costas para a plateia? Exato. Aí fica o PowerPoint virou um documento de Word. Isso é terrível, porque... E também pega mal para o apresentador. Então, se eu leio, explico, ora, um dos dois não precisa, porque a minha audiência normalmente ela sabe ler. Então, para que serve o texto na tela? Nós encontramos dois motivos, basicamente. Primeiro, o texto deve servir de gatilho para o discurso do apresentador. Ou seja, eu preciso, muitas vezes, o que nós sugerimos é ter uma palavra, no máximo, uma palavra-chave. E essa palavra é que vai ganhar uma ilustração no segundo momento. Ou seja, aí é que vai entrar a questão da linguagem visual. Agora, é preciso lembrar que muitas vezes as empresas utilizam criam apresentações autoexplicativas. E é aquele material que você vai mandar depois para quem assistiu. E na nossa visão isso é um erro, porque uma coisa é a apresentação com um apresentador presente. Outra coisa é um material, documento que a sua audiência vai receber no final. São duas coisas completamente diferentes. Serve de apoio, mas não tem a mesma função. Exato. Na hora da apresentação. Exato. Quer dizer, elimina a ideia de encher a tela de palavras ou de números. Trabalha com a simplicidade. Uma coisa a qual você se referiu agora há pouco é que, às vezes, o pessoal fica competindo com eles próprios, né? Quer dizer, você faz uma apresentação lendo o que está na tela. Um dos dois não seria necessário, então, naquele momento. O risco disso é que o pessoal pode entender que o apresentador não era necessário. Sem dúvida. E aí o desastre é total. Sem dúvida. Mais uma vez, Milton, eu vou repetir o que eu falei há pouco. O objetivo de uma apresentação é aumentar as suas chances de sucesso dentro de uma reunião. E quem conquista a audiência, basicamente, é o apresentador. É a credibilidade, é a confiança que o apresentador conquista. Onde a tela passa a ser um apoio, um reforço. É na tela que o apresentador vai dar o seu show, vai ilustrar. E a fase de você ilustrar a apresentação é importante, é fundamental também. Você precisa fazer com que as imagens ajudem na sua explicação.
Muitas vezes a imagem ela é muito importante no sentido de explicar algo que você complementar ao que você fala. E aí você começa a analisar outros problemas que são gráficos nas telas. Isso é terrível. Quando você pega um gráfico no Excel e simplesmente pega e joga ele na tela, vem aquela pergunta, né? O que você quer transmitir com essa mensagem? E aí eu faço um paralelo, por exemplo, com o telejornal, quando William Bonner fala o dólar subiu 0,5%. Não aparece atrás dele um gráfico no Excel dos últimos 20 meses, gráficos, linhas, colunas, médias, não. Nem entra ouro, CDBs, poupança e outros dados ali misturados. Exatamente, exatamente. O que entra atrás é, no máximo, 2 barrinhas, o percentual de evolução ou uma moedinha de dólar. Ou seja, quando você se depara com o gráfico, a primeira pergunta que deve ser feita é: qual a mensagem que eu quero transmitir com esse gráfico? E a partir daí, ilustre essa mensagem, que vai servir como uma linguagem visual que vai ajudá-lo naquele momento da apresentação. Nessa construção. Agora há pouco você se referiu, Eduardo Adas, a um apresentador. Quanto mais inseguro, mais palavras ele coloca na tela de apresentação. Aí entra numa outra questão, que é a preparação do apresentador. Porque você faz o roteiro, escreve a história, identifica os pontos principais, começa a fazer a apresentação. Isso. Aí depois você tem que preparar a apresentação, a sua forma de apresentar. Sim. Ensaiar, treinar é fundamental. Fundamental. Mas está tudo na tela lá, não preciso ler, Não, é só ir não. ler. Veja, aí entra o processo, nós temos um processo final, que é o processo do coaching. Coaching é preparar o apresentador para ser um contador de histórias. Okay? E dentro dessa preparação, que normalmente é uma preparação de 2 a 3 horas com uma pessoa especificamente, metade do coaching é feito com PowerPoint fechado. Nós só abrimos o PowerPoint quando o meu cliente, o apresentador, me provar que ele conseguiria conduzir esta apresentação mesmo sem PowerPoint. Mesmo que o computador estragasse na hora da apresentação. Exato, óbvio. A pessoa não pode ficar escrava da tela. A pessoa precisa ter a história na cabeça. Depois que ela prova, existem técnicas para isso, para memorização da história. Aí sim nós abrimos o PowerPoint. E veja, quando nós abrimos o PowerPoint não é na tela, é naquela visão macro, onde você vê os slides pequenininhos. E aí é a segunda etapa do nosso treinamento. Ou seja, você precisa ser capaz de fazer aquela apresentação vendo só as imagens. Você conhece a sua apresentação que você acabou de montar. Agora, o grande desafio é você falar diferente de como está na tela. Porque a tela a audiência vai ler. Então, esse é o grande momento de treinamento, quando você sabe que você conseguiria conduzir aquela apresentação mesmo à distância, vendo só slides pequenininhos. Ou seja, quando isso acontece, você acaba de cortar o cordão umbilical que une o que está escrito ao que você fala. Ou seja, o que você fala ali na hora deve ser sinônimo ao que está escrito, e não uma leitura. O passo final é nós treinarmos na tela, tela a tela. E aí o apresentador fala, puxa, eu já tenho a história na cabeça, eu já seria capaz de fazer mesmo à distância. E agora eu ainda tenho, entre aspas, uma cola, se der aquele famoso branco, eu vou ali, pego uma palavra-chave, eu tenho a história na cabeça e eu continuo a minha história. Então, basicamente, o coaching é feito dessa forma. E nesta última etapa, nós treinamos também a questão das animações. Aliás, a animação não foi feita para dar showzinho. Não, a animação foi feita para conduzir o foco da atenção da sua audiência para aquilo que você fala naquele momento. Só isso justifica uma animação. Reforçar as mensagens que você está passando. Também, agora, é muito mais no sentido de você colocar na tela o que você fala naquele momento. Porque se, de repente, eu coloco 3 tópicos na tela, enquanto eu falo o primeiro, você já está no terceiro, você já leu o terceiro. Se isso acontecer, existe uma chance de dispersão muito grande. Ou seja, aí justifica uma animação. Ou seja, eu coloco um tópico ilustrado e falo sobre aquele tópico. Depois eu coloco outro e falo sobre o outro, e assim por diante.
Você não pode criar nada que esteja competindo com a informação principal, que é você que você está transmitindo. O grande protagonista é você e a tela está ali como um apoio. Agora, as animações, as imagens, os exemplos, tudo isso passa a ser muito importante à medida que a gente identifica que a própria audiência consegue guardar, manter melhor informação quando ela é por fontes audiovisuais. Sem dúvida. É só uma pessoa falando ou só uma imagem. A fonte audiovisual, um complementa o outro, faz com que a mensagem fique guardada na cabeça da pessoa. Sem dúvida, Milton. E a grande evidência de sucesso de uma apresentação acontece no dia seguinte. Se no dia seguinte a sua audiência lembrar dos pontos principais, qual que era o tema central, qual a mensagem que você, qual que é o benefício maior do seu projeto, isso significa sucesso. E é aí que as imagens ajudam na retenção da informação. Na retenção da informação. Então, isso é fundamental. Agora, se simplesmente a audiência lembrar que aquela apresentação foi bonita, não adianta nada. Não adianta nada. No máximo você trabalhou para a marca da sua empresa. Agora... Ficou muito bonito, mas você falou sobre o que mesmo? É mais ou menos isso? O que era? Você precisa conhecer aquele projeto. E qual que era o projeto? Puxa, eu não lembro direito. Retenção da informação. Exato. Bom, existe alguma regra sobre tempo de palestra? Existe um tempo ideal da palestra? Olha, o tempo deveria ser inversamente proporcional ao valor do seu projeto. Então, quanto mais você se alongar no tempo, mais a sua audiência fica desconfiada do seu projeto. O que nós defendemos, assim, e claro que eu vou fazer uma generalização aqui, é que dentro de uma reunião de 1 hora, uma apresentação não pode passar de 15 minutos, não pode passar de 25% do tempo da sua reunião. Afinal, o grande objetivo é você ter um bom resultado na reunião, onde a apresentação é um dos meios para que você estreite esse caminho. É muito comum a gente ver regras do tipo, para uma apresentação de 15 minutos nós devemos ter 15 slides. Para uma apresentação de 30 tem que ter 30 slides. É um slide por minuto. Essa regra não existe. Não, para a gente, para a SOAP, não existe há muito tempo, há 8 anos isso não existe. Veja, eu já assisti inúmeras apresentações, eu já vi casos de clientes nossos que o diretor, o presidente fala, olha, se eu pedir para você me falar sobre 4 temas, eu quero 4 slides. E quantas vezes essa apresentação de 4 slides não levou 1 hora, 1 hora e meia? Ou seja, o tempo, aliás, o tempo quem define, no final das contas, não é você. Você precisa se preparar para falar em 15, 20 minutos. Numa reunião de 1 hora, colocando aqui hipoteticamente. Agora, quem define o tempo é o interesse da sua audiência. Quantas vezes eu cheguei em reuniões onde o diretor-presidente ele fala, puxa, Edu, é o seguinte, eu tenho 15 minutos, você consegue me fazer essa apresentação? Aconteceu um pepino aqui na empresa? E a minha resposta é, não, 15 não, eu faço em 10. E eu preciso estar apto para fazer em 10. Claro que eu não vou conseguir falar em 10 o que eu falaria em meia hora, 1 hora. Agora, você precisa ter o poder de síntese, precisa ser conciso. E quantas vezes essas reuniões de 10, 15 minutos não viraram 1 hora e meia, 2 horas? Em função do interesse da audiência. Em função do interesse da audiência. Estar preparado para a intervenção da audiência é fundamental? Fundamental. Fundamental. E aí entra também, isso acontece na preparação da sua apresentação. Ou seja, é necessário você imaginar quais são as possíveis perguntas que você vai enfrentar? Quais são os pontos, as dúvidas da audiência? Prever saias justas. Tudo isso faz parte da preparação. Quando vim aqui, eu fui convidado aqui para essa entrevista, óbvio que eu passei ontem me preparando. Quais são as possíveis perguntas que o Milton vai fazer? O que realmente importa para a audiência? Quais são as mensagens que eu preciso deixar na cabeça da minha audiência? Querer ser engraçado em apresentação é preciso? Muito cuidado, muito cuidado. Eu sou completamente contra a forçação de barra no sentido de você forçar uma piada no começo. Eu acho que é fundamental você ser natural. E se o seu ser natural é mais sério, seja mais sério. Quanto mais natural você for,
naturalmente você pode ficar engraçado. Agora, inventar piadas ou forçar a barra é completamente antinatural. Assim como vocês se esforçam para que a apresentação tenha uma linha visual, né, tenha uma ideia visual própria, única, coerente, tudo isso também tem que estar adaptado com a personalidade do apresentador. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é básico. Milton, basicamente, a palavra apresentação, ela está muito próxima de adequação. Adequação não só à audiência, mas adequação ao perfil do apresentador. Eu preciso estar confortável para fazer uma apresentação com uma abordagem específica. Então, o ponto de partida é o apresentador. A apresentação nunca vai poder tomar o lugar do apresentador. Agora, o fato de eu ter a história na cabeça, isso ajuda muito até no equilíbrio de um eventual nervosismo que eu possa ter dentro da reunião, dentro da apresentação. Agora, quando eu não tenho a história na cabeça, eu estou indo lá apresentar simplesmente dados e informações, isso já aumenta ainda mais a sua ansiedade, o seu nervosismo e, consequentemente, os resultados ficam comprometidos. Quem são os maiores apresentadores, os principais palestrantes, aqueles que você nos recomendaria? Assista uma palestra e passe a fazer como ele, ou pelo menos o tenha como um guia. Existem dezenas aí, eu posso lembrar, eu vou citar o Obama, é um grande apresentador. Ontem eu vi uma apresentação brilhante que ele fez no comunicado do fato do Bin Laden, né, a morte do Bin Laden. Então ele teve lá um raciocínio de começo, meio e fim, alta conexão emocional com a audiência. Eu posso citar Nizam Guanais, eu posso citar Viviane Sena, eu posso citar Hugo Betlin, o vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar. Enfim, existem muitos clientes nossos que realmente são ótimos apresentadores e mesmo assim não dispensam PowerPoint, não. Eles entenderam já essa metodologia da SOAP e utilizam como um bom apoio. Tem um grande apresentador no mundo que sempre dispensa o PowerPoint, que é o Steve Jobs. Sim, mais ou menos, mais ou menos. Veja, o fato de você ter uma tela não significa que a tela precisa estar cheia de imagens, cheia de texto. O Steve Jobs, eu já vi muitas apresentações onde atrás dele aparece uma tela, seja com uma palavra-chave, seja com o produto que ele vai mostrar. A tela certamente aparece e aparece sempre. Ele treina e trabalha muito isso, mas ele não usa o PowerPoint, ele usa o Keynote. Ele usa o Keynote. O Keynote é uma outra ferramenta, é a ferramenta da Apple. Ela também é utilizada, ela também é uma ferramenta boa. Que o PowerPoint ele é mais conhecido, ele é mais utilizado. É uma ferramenta que basicamente 99% das empresas possuem. Qual é o principal erro ao fazer uma apresentação? O maior erro? O maior erro que eu colocaria é não ter a história na cabeça. É você não se preparar para a apresentação. A confiança em excesso é um risco. A confiança em excesso é um risco. Então, se eu fosse elencar especificamente, é não ter a história na cabeça. Quanto tempo eu tenho que despender do meu dia para preparar uma apresentação? Veja, o tempo também é relativo e aí vai alguns mitos que para a gente, eu dou muitos workshops em empresas, eu ouço do seguinte, para fazer esse processo eu vou precisar de muito tempo. É o contrário. Quanto mais você investe tempo na preparação do roteiro, no seu raciocínio de começo, meio e fim, você vai ganhar tempo no final do processo. Vai sobrar tempo para você ilustrar a sua apresentação e para você fazer um treinamento anterior. Agora, se eu vou lá cheio de números, dados e informações, eu vou ficar cada vez mais, o meu tempo vai ficar cada vez mais escasso. Linguagem sempre simples, direta e objetiva? Sempre, sempre. A simplicidade, a objetividade, a utilização, muitas vezes, de metáforas para você esclarecer algo muito técnico ajuda bastante também, mas, basicamente, o menos é mais. É você procurar o caminho crítico do seu raciocínio da forma mais simples possível.
em relação a números, eles são mais do que números, são uma história a ser contada, ou eles se bastam apenas com os seus algarismos? Os números eles fazem parte, são os dados da informação que vão sustentar o que você fala. Agora, o número precisa ser um número simples, direto, objetivo, e não simplesmente aquele bando de dados, gráficos, tabelas. Não faz sentido. E você usou agora há pouco a questão da necessidade da metáfora. Os números talvez sejam ótimos para serem guardados quando eles vêm ligados a uma história. Sem dúvida. Os números eles ajudam para completar, para explicar, para sustentar um raciocínio, para comprovar um raciocínio. Agora, o número por si pode não dizer nada, quando ele é colocado isolado do contexto da história. Para a gente concluir aqui essa nossa conversa sobre a importância das apresentações na comunicação corporativa, para se ter sucesso hoje no mundo corporativo, tem de ser um bom apresentador? Sem dúvida, sem dúvida. Um bom apresentador é um bom comunicador. E a comunicação é fundamental hoje, porque, mais uma vez, eu vou voltar lá no comecinho do nosso bate-papo. A apresentação é um meio para você conquistar a sua audiência, para você se comunicar melhor com a sua audiência. Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, trazendo algumas das técnicas e estratégias que vocês usam na SOAP, exatamente preparando apresentadores e apresentações, não só no mundo corporativo, mas em diferentes segmentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E um bom dia para você. Obrigado, Milton. E muito obrigado também a você que participou deste mundo corporativo aqui na CBN.